A paz do Senhor. Nós estamos entrando hoje no quarto mês do ano de 2016. Né? Estamos nos aproximando aí de um terço já do ano de 2016 concluídos. E nós devemos ponderar o seguinte: qual a importância dos primeiros passos na nossa vida? Quais os passos que você vai tomar agora em abril? Né? Faça o seguinte: zere. Bote um divisor de águas de hoje para trás. Daqui por diante em sua vida, pondere da seguinte maneira: todo primeiro passo é importante demais, seja no relacionamento, seja no seu casamento, seja no trabalho, seja no trânsito. Existem situações onde nós damos um primeiro passo e não tem volta, e as consequências são trágicas. Quantas vezes já não ocorreram tragédias no trânsito, homicídios, né, brigas terríveis no seu casamento? Quantas vezes um passo, às vezes é sem volta? Eu fui trazido aqui na mensagem a palavra de Deus em João 18, 10 e 11, que é onde Jesus foi preso. E ali Pedro toma uma atitude carnal. Ele dá um primeiro passo muito perigoso. Né? Primeiro, lá em João 18, 10 diz: nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então veja que Pedro agiu de uma forma que poderia se pensar lícita, porque ele estava defendendo o Senhor. Mas acontece que ele agiu carnalmente. Ele deu um primeiro passo só na carne. Então o que nós temos que fazer é, sempre que formos dar um primeiro passo, seja em que for, fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Ou o que Jesus faria nessa situação? Pedro e Malco ali foram extremamente abençoados com a presença do próprio Jesus Cristo, pois ele ali evitou, porque aquele primeiro passo que Pedro deu não tinha retorno não. Na hora que ele cortou a orelha do sumo sacerdote, ali com certeza ocorreria uma carnificina. Mas Jesus interviu, colou a orelha de Malco, que foi vitimado, repreendeu Pedro, e ali não houve nenhuma chacina, nenhuma carnificina, nem nada. Jesus mostrou também que estava cheio de poder. Pedro talvez quis ajudar Deus. Quanta pretensão querer ajudar Deus. Ele quis fazer o que Moisés fez quando tirou água da rocha, e por isso não entrou na terra prometida. Ele quis fazer o que aquele servo de Davi fez quando tentou segurar a arca da aliança para não cair do carro de boi, e ali foi fulminado. Ajudar Deus, nós não podemos ter essa pretensão de ajudar Deus. O que nós devemos fazer é, antes de dar o nosso primeiro passo, em seja qual for a situação, invocarmos a presença de Jesus Cristo. Da seguinte forma, ponderando o que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria agora aqui nessa situação. Se você é casado, sentiu-se atraído por outra mulher, esta mulher perigosa para o seu casamento até marcou de sair com você. Antes de você ir para esse encontro, pensa o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Se você é solteiro e não está aguardando em Cristo aí um casamento, está saindo com uma e com outra, ou solteira e saindo com um e com outro, pensa o seguinte: o que Jesus faria em meu lugar? Não dê esse primeiro passo, porque se você der um primeiro passo, todo primeiro passo que nós damos, sem ponderarmos, sem pedirmos a presença de Jesus para saber como ele agiria no nosso lugar, nós estamos dando um passo para a morte. É como descer ali no Insano, no Beach Park. Depois que você dá aquele primeiro passo para a descida ali, não tem retorno não. Você vai até embaixo. E muitas vezes esse caminho até embaixo pode ser a sua morte, pode ser uma doença, pode ser o fim do relacionamento. E aí é sofrimento certo. Malco e Pedro foram extremamente abençoados com a presença de Jesus Cristo. Pedro estava ali na presença de Jesus fisicamente, mas espiritualmente ele não estava, porque ele não parou para pensar o que Jesus vai fazer. Ele vendo Jesus ali calmo, tranquilo, ele alvoroçou-se de querer tomar conta da situação. Grande erro dele. Se Jesus não tivesse intervido, ele talvez tivesse morrido ali, o apóstolo Pedro, e Malco teria perdido a sua orelha.
ou talvez tivesse morrido também com a batalha que acontecia ali. Então nós devemos, em tudo na nossa vida, ponderarmos o que Jesus faria em meu lugar. Para isso, amados, uma coisa é certa: não adianta você ficar falando em Jesus, que está pregado aí na parede de algum canto, que aqui não é Jesus. Você tem que vir procurar Jesus aqui, ó, na palavra dele, nos evangelhos, que o evangelho quer dizer boa nova, né? São as boas novas da nossa salvação. E você deve se inserir no corpo de Cristo, que é a igreja. Somente assim você terá poder contra o pecado, para deixar de ser escravo do pecado. E a partir de hoje, você, quando for tomar qualquer decisão na sua vida, você ponderar o que Jesus faria em meu lugar. Tá bom? Então que Deus abençoe o seu mês de abril, lhe dê vitórias, que certamente virão se você agir dessa forma, agindo como Jesus agiria. Né? Me lembro na minha época de criança, tinha uma música que dizia, né, pensar como Jesus pensou, né, viver como Jesus viveu, e no fim do dia eu saberia que seria muito mais feliz. Então é isso, que Deus abençoe o seu dia.